Você sabe o que é tarô? Já te disseram que tarô é um oráculo? E baralho cigano é a mesma coisa que tarô? Então, se você tem essa dúvida, então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre o que é o tarô. Oiê, aqui é a Lu Saltou e eu tô falando diretamente da terapia das cartas pra você mais uma vez. E dessa vez trazendo aquelas pequenas dicas que eu comentei que ia começar a trazer sobre o tarô. Pois é, muita gente tá me pedindo para dar curso, para ensinar um pouquinho mais sobre essa ferramenta maravilhosa. E eu resolvi que sim, vai ter curso, esse curso já está sendo estruturado, mas eu vou usar esse canal aqui também como um ponto de encontro para trazer dicas a respeito desse assunto, para já ir deixando um gostinho, vocês já começarem a se familiarizar com essa ferramenta incrível. E vamos começar hoje falando sobre o que é o tarô e como ele funciona. E a primeira coisa que é importante a gente saber é que o tarô, ele é um oráculo. Por que ele é um oráculo, Lu? Porque os oráculos em geral, são ferramentas que servem para trazer mensagens para as pessoas, tá? Existem diversos tipos, né? Existem pessoas que veem o oráculo nas nuvens, né? Na formação das nuvens, pessoas que vão ver na água, nas velas, nos incensos e numa infinidade de outras ferramentas e coisas, né? Da natureza que a gente tem por aí. Mas a gente tem também, muito difundido no mundo, eu acho que são as ferramentas oraculares mais conhecidas, os baralhos de carta, tá? Então, os oráculos de carta são muito conhecidos. Entre eles, os mais conhecidos são ali o tarô e o baralho cigano, tá? Mas hoje eu não vou falar muito aí do baralho cigano. Em outro vídeo eu vou trazer para vocês as diferenças dos dois. Vamos lá, o que torna um tarô verdadeiramente um tarô? Primeira coisa que é essencial a gente saber. Um tarô completo, ele vai ter ali, ó, 78 cartas, tá? Então você vai ter esse baralho com 78 cartas, que ele é dividido, na verdade, em dois tipos de cartas, tá? Então nós vamos ter os arcanos maiores e os arcanos menores. Lu, o que é arcano? E vamos falar sobre arcanos. Arcanos significam segredos, mistérios. Então o tarô, ele vai trazer à tona mistérios, segredos que estão aí na vida das pessoas. Então eles vão trazer, né, o que tá no nosso subconsciente, coisas que estão guardadas lá dentro, coisas em situações que às vezes a gente ainda não descobriu. Então ele vem para revelar coisas pra gente. O que torna o tarô o quê, gente? Uma arte divinatória. Tá, Lu, mas então se é uma arte divinatória, então ele vai adivinhar meu futuro e eu vou resolver minha vida, e eu vou descobrir o número que vai ganhar ali na cena, é assim, Lu? Não, gente, não é assim, tá bom? Apesar dele ser uma ferramenta divinatória, uma arte divinatória, ele não vem exatamente para adivinhar o seu futuro. Então vamos lá. Se ele é uma arte divinatória, alguma coisa ele tem que adivinhar, né, Lu? Sim, ele vai adivinhar alguma coisa. Mas vamos entender, com o que o tarô trabalha? Ele trabalha com a sincronicidade do universo. É uma espécie de magia que rola, sabe? É uma coisa além daquilo que os nossos olhos podem ver. Mas é uma sintonia tão grande, é algo tão poderoso. Então, essas cartinhas aqui, elas têm esse poder de conexão, né, com o seu subconsciente. E o tarólogo, que é essa pessoa que vos fala aqui, temos tantos espalhados pelo mundo, né, no Brasil e em outros lugares também, é a ferramenta que aproxima o tarô do consulente e que vai canalizar essas mensagens para você, a pessoa que vai interpretar essas mensagens. Então, quando a gente fala de ferramenta divinatória, arte divinatória, a gente está dizendo que essas cartas elas vão trazer luz a coisas que estão nas sombras.
a coisas que você não tá vendo, né? Ou a coisas que você até tá vendo, mas tá fingindo que não tá vendo, tá? Então, isso tudo vai ser visto. Então, vai ter uma adivinhação sim, porém não necessariamente do futuro, mas do seu momento presente. Então, ele serve para você entender situações que você tá vivendo nesse momento, dificuldades que você tá passando. Então, você pode perguntar para ele por que você tá passando por determinada situação, né? Como que chegou, né, uma determinada situação a tal ponto, né? O que tá me levando a repetir esse ciclo tantas vezes, né? Ele também vai poder comparar caminhos. Então, às vezes, vamos supor, você tem ali duas propostas de trabalho. Então, você consegue, a partir do tarô, entender as energias de uma proposta e da outra, né? Quais caminhos estão mais abertos, quais as perspectivas, né, de lucro, de ganho com aquela oportunidade de trabalho, né? Para qual dessas opções o coração bate mais forte, então você entender não só as questões práticas, mas como está o seu emocional em relação àquilo, e mais uma série de tantas outras coisas. Tá, Lu, então o tarô não adivinha o futuro. Olha, o tarô, o que ele vai fazer? Quando você entende o seu momento presente e ele te mostra possibilidades de caminhos, ele vai abrir para você tendências. E o que são as tendências? São uma ideia do que pode acontecer caso você tome um determinado caminho, ou se você escolher outro caminho. Mas o tarô, ele não vai chegar para você e dizer exatamente: olha, querida, no dia tal de tal mês de 2050, a sua filha mais velha, que nem nasceu ainda, vai estar se casando. Olha que maravilha, ela já vai estar grávida e você vai ter 2 netos a partir disso. o tarô não vai fazer isso, certo? O que ele vai fazer? Ele vai te mostrar tendências. Ou seja, se você optar, por exemplo, por essa oportunidade de trabalho, existe uma grande tendência de você ter um resultado muito próspero, muito abundante, de você ter ali um retorno financeiro bom. Você vai se comunicar com muitas pessoas que vão te abrir novos caminhos e lá, 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 lá. Nessa outra opção aqui, por sua vez, o caminho não tá tão aberto. Eu percebo que você pode ter ganhos financeiros, mas você tem muitos desafios também, né? Então vai chegar um determinado momento que talvez você queira mudar. E aí, quando a pessoa ela vê esse panorama, percebe uma coisa, eu mostrei as tendências por um caminho e as tendências pelo outro. Eu tô dizendo para a pessoa que ela precisa escolher o caminho A ao invés do caminho B, só porque o caminho B mostra mais desafios? Não. Sabe por que não, meus amores? Porque existe uma coisa que é um dom que Deus nos deu, que é o nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o seu poder de escolha na sua vida. Então o tarô, ele te traz a possibilidade de se empoderar diante da sua vida. É como se você olhasse a sua vida aqui como um roteiro de filme, onde você consegue movimentar as peças e escolher quais caminhos você vai seguir, entendendo quais são as melhores ou as piores tendências. E isso também não significa que você vai escolher aquele caminho que aparentemente é mais aberto, é mais próspero. De repente você vai falar assim, tá, esse caminho B ele é um pouco mais desafiador, mas mexe muito mais com o meu coração, então eu vou encarar os desafios, eu vou me preparar para poder encarar esses desafios e tornar essa caminhada mais próspera, mais abundante. Entende o que eu tô falando? Então o tarô, ele não é uma ferramenta para adivinhar o seu futuro, mas é uma ferramenta para você entender como está o seu presente, entender qual a sua responsabilidade na realidade que você vive hoje e trazer esse poder para você de mudar os seus caminhos. Já ouviu falar daquela história? Seja você a mudança que você quer para sua vida? Então, o tarô, ele traz para você todo um panorama que te abre os olhos para a realidade que você está vivendo, para quem é você dentro desse contexto, e você entendendo o que você quer, o que você precisa fazer para chegar lá.
Então o tarô, ele é uma ferramenta muito poderosa, muito mais de autoconhecimento do que necessariamente de adivinhação. Então, quando a gente entende essa ferramenta como uma ferramenta de autoconhecimento, a gente consegue usufruir dela de uma forma muito mais proveitosa. Certo, gente? Dito isso, a gente já explicou resumidamente o que é um tarô. Agora, eu entrei em todo esse papo e acabei não falando o que são arcanos maiores e menores. Como eu falei para vocês, gente, arcano significa segredo, mistério. Então, quando você pega um tarô, vamos pegar aqui esse tarô, e aí você resolve separar ele nos dois montinhos, então vou separar aqui para vocês verem. Ó. Temos aqui os arcanos maiores, que são 22 cartas, ok? Então, os arcanos maiores são o quê? Se arcanos são segredos, os arcanos maiores são os grandes segredos, certo? Então, aqui nós vamos ter os arquétipos, as cartas que realmente tornam um tarô um tarô. Então, para ser tarô, não adianta só ter 78 cartas, tem que ter 22 arcanos maiores. Então, todo tarô, sem exceção, vai ter que ter ali o louco, o mago, a papisa, aqui é a papisa, mas é a sacerdotisa, a grande sacerdotisa, vai ter a imperatriz, vai ter o imperador, vai ter ali o sumo sacerdote, ou o hierofante, ou o papa, enfim, né? São nomenclaturas. Os enamorados, vai ter o carro e assim por diante. Você vai ter 22 arcanos até chegar no último, que é a carta do mundo. Então, esses arcanos aqui, eles guardam, são arquétipos, então eles representam fatias de momentos da vida do ser humano como um todo. São momentos que todo mundo vai passar em uma fase ou outra da vida. Alguns desses momentos vão se repetir mais de uma vez. Então, essas cartas falam de acontecimentos inerentes ao ser humano. Por isso que é tão profundo, por isso que ela toca tanto o consulente, porque ela vai falar sobre momentos de vida que você vive. Quem procura o tarô normalmente está passando por alguma situação mais desafiadora, por alguma dificuldade, por algum processo que é mais doloroso diante da vida. Então, isso vai promover esse processo de autoconhecimento, porque você olha para as suas dores, você entende qual é o momento que você está vivendo aqui. Isso aqui representa uma jornada que começa no louco e termina no mundo, tá? Mas ao longo, né, das semanas aí, a gente vai falar sobre alguns desses arcanos. Mas e aí, Lu, o que são os arcanos menores? Bom, então vamos para a segunda parte do baralho. Então, a gente separou ali os arcanos maiores e ficaram aqui 56 cartas. Elas são os arcanos menores, ou seja, os menores segredos. Aqui nós temos cartas que representam ações mais rápidas do dia a dia. Então, são cartas que, quando elas são unidas aos arcanos maiores numa leitura, elas trazem muita profundidade na nossa leitura, certo? Então, um tarô, ele obrigatoriamente tem que ter os 22 arcanos maiores. Lu, eu já vi tarô por aí vendendo só com 22 cartas. Então, nesse caso, são os arcanos maiores. Existem tarôs que não têm os arcanos menores e são vendidos só realmente os maiores. É um tarô? Sim, é um tarô. Existem tarôs que, apesar de terem todas as 78 cartas, são vendidos só os maiores. Então, pode acontecer de você encontrar, por exemplo, um tarô de Marsella só com os 102 arcanos maiores, tá? Ah, mas então ele tá errado. Não, se tiver os arcanos maiores, ele está certo, tá? O que acontece? Para ser um tarô completo, ele precisa ter as 78. Mas um tarô não deixa de ser um tarô se ele tem os 22 arcanos maiores, tá ok?
Agora, Ah, Lu, encontrei um baralho, ele tem 78 cartas, mas ele não tem essas cartas que você falou aí, de louco, estrela, imperatriz, ele não tem não, ele tem outras cartas, outras imagens, é muito diferente. então provavelmente esse é um outro tipo de oráculo, tá bom? Então, pra gente entender, um tarô, ele tem que ter 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, para ser um tarô completo. Entendido, gente? Beleza? Tudo maravilhoso. Como eu falei, a gente faz uso da sincronicidade para que o tarô funcione. Então, essa é uma dúvida que muita gente tem. Ah, mas a sua consulta é presencial? Não, a minha consulta não é presencial, gente. Eu faço os atendimentos online. Ah, mas tem o mesmo efeito? Assim não vai funcionar, né, Lu? Funciona, gente. A sincronicidade do universo atinge você em qualquer lugar que você esteja. E a internet é uma ferramenta poderosa que só uniu as pessoas nesse sentido. Eu faço atendimentos para pessoas que estão nos Estados Unidos, em Portugal, em qualquer país que ela esteja, desde que haja ali uma conexão de internet e ela fale a mesma língua que eu. No meu caso, que não falo outro idioma, tem que ser um consulente que fale português, tá? Mas existem pessoas aí que falam inglês, falam espanhol, e isso ainda abre mais o leque de possibilidades, porque ela pode atender em mais lugares, mais tipos de pessoa, tá certo? Então, sim, qual que é a diferença? A diferença é que você está numa consulta presencial, você tem todo o ambiente, você tá vendo as cartas de perto, você tem ali uma vela acesa, um incenso que traz toda uma energia de mistério, né, que é tão gostoso. E a internet, ela tem uma certa frieza, porque você tá vendo a pessoa através de uma tela. Mas, meus amores, dá para trazer, sabe, essa conexão também através da internet. Basta você colocar a sua essência naquilo, a sua verdade, buscar coisas que você possa colocar no seu ambiente que te tragam essa sensação de conexão, sabe? Ser acolhedor com o seu consulente, isso vai fazer toda a diferença, tá certo? Então, falamos um pouquinho aí sobre o que é o tarô. Então, você já entendeu a estrutura, quantas cartas tem que ter, por que ele é dividido em 2 tipos de monte. Só os 22 arcanos são um tarô, sim. Você pode atender, fazer tiragem só com os 22 arcanos. Vão ser tiragens extremamente profundas, tá? Mas, se você quiser um tarô completo, ele precisa ter os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores, tá bom? E como ele funciona? Ele trabalha com a sincronicidade do universo. É uma arte divinatória que vai trazer à tona o seu momento presente e vai te dar ferramentas para que você consiga mudar, né, o seu futuro. Se você tem hoje uma leitura que não é exatamente a que você gosta, por que será? Será que é porque você está sendo castigado por alguma força maior? Não. É porque você fez escolhas na sua vida que não foram tão acertadas. E hoje você tá vivendo as consequências dela. Então, entender que você aí, ó, tem o poder de mudar as suas escolhas, de mudar os seus caminhos, vai com certeza mudar os seus resultados. Então, mais uma vez, seja você a mudança que você quer na sua vida. E faça um bom uso do tarô para te ajudar nisso. O tarô, ele pode ser o seu melhor amigo. E o melhor mesmo, porque além de trazer, de olhar você com muita profundidade, ele vai te trazer as informações que você precisa de forma imparcial. Ele não vai colocar ali a opinião dele, né? Então, quando você for procurar um tarólogo, uma taróloga, procure alguém que você se conecta com a energia da pessoa, que você sinta que aquela pessoa, ela é muito ética, ela não vai colocar ali a opinião dela. O tarólogo tá ali para ler o que as cartas vão dizer, tá certo? E eu tô com esses 2 baralhos aqui, você tá perguntando por que, Lu, que você está com esses 2 baralhos aqui. E aí eu vou falar como existe, né, essa coisa das pessoas estarem pedindo curso. Eu vou explicar para vocês o que são esses 2 baralhos, tá? Nós temos aqui os 2 maiores clássicos que a gente usa para o aprendizado do tarô. Então, eu vou fazer outros vídeos para vocês mostrando como escolher o seu deck, qual o melhor deck para aprender e tudo mais.
Mas antes de mais nada, eu quero mostrar esses dois que são os clássicos. E na minha concepção, é interessante sim que vocês aprendam pelo clássico antes de mergulhar num tarô mais moderno. Ai, Lu, então eu não posso usar um tarô mais moderno? Pode sim, tá? Aliás, uma das coisas mais importantes é que a gente se conecte com o nosso baralho. Mas aprender, conhecer, beber da fonte, vai trazer pra gente a possibilidade depois de ler qualquer tarô, tá certo? Então, assim, o mais clássico que realmente foi difundido no mundo e realmente trouxe toda essa potência que é hoje o tarô, foi o tarô de Marsella, que foi criado ali em meados do século XV, mais ou menos, tá? Que é esse aqui, que ele trabalha com cores primárias, todas as cartas são trabalhadas nessas cores. Mas o que acontece com ele? Quando a gente pensa nos arcanos menores, geralmente a gente começa com os maiores, tá, gente? A indicação é sempre aprender os maiores primeiro, para depois aprender os menores. E existe um porquê para isso, que depois em outros vídeos vocês vão entender. Mas olha só, o tarô de Marsella, ele traz, quando você vai para os menores, a simbologia. Ele é dividido em 4 naipes. Então aqui o naipe de copas, você vê que ele é representado pela copa, pela taça. Quando a gente segue aqui, ó, vamos para um outro naipe. Vamos lá. Ó, o naipe de espadas, você tem a espada. Então você não vai ter aqui, ó, cenas acontecendo para te contar a história. Então o tarô de Marsella, ele é um tarô um pouco mais complicado para aprender, em especial os arcanos menores, em função da maneira como são aqui colocadas as imagens. Ó, aqui o naipe de paus. Então você percebe? Ele tem características bem diferentes. O que aconteceu depois? Depois, gente, foi criado o tarô de Rider-Waite-Smith, que é esse aqui. Ele tá desorganizado, ele não tá organizado, mas eu quero mostrar pra vocês. Olha só, esse é um dos arcanos menores. Ele foi o primeiro tarô que veio com imagens nos arcanos menores. E esse tarô fez muito sucesso e hoje eu posso dizer que é o tarô mais popular que a gente tem, tá? Ele é o mais utilizado para aulas, para o aprendizado, justamente em função das imagens terem mais cor, mais vida, elas são mais alegres e elas trazem uma profundidade muito maior nos seus arcanos menores, facilitando ali o processo de aprendizado, tá? Então, eu tô mostrando esses dois decks aqui, porque se você aí tá querendo aprender, é interessante que você busque beber da fonte, né, de onde realmente eles nasceram. Uma coisa que é interessante, existe uma diferença aqui, tanto no de Marsella quanto no de Rider-Waite. Na verdade, existe uma diferença entre eles. O sistema do tarô de Marsella, ele traz uma diferença na numeração de 2 cartas. Então, quer ver? Vou mostrar para vocês a força e a justiça. Olha só. Aqui, ó, a força e a justiça, ó. No de Marsella, o arcano número 8 é a justiça. E o arcano número 11 é a força, tá? No tarô de Rider-Waite, os autores, eles resolveram inverter essa sequência. Deixa eu achá-las aqui, gente, que o meu tarô, eu não deixei ele organizado nesse sentido, mas vamos achar a força e a justiça. Vamos lá, ó, a força tá aqui e a justiça. Então, existe essa inversão, olha só. No de Marsella, a força é a justiça. E no de Rider-Waite, a força é o número 8. Então, número 8, a justiça no de Marsella, número 8, a força no de Rider-Waite. E o 11, que no de Marsella é a força, no de Rider-Waite é a justiça, tá? Bom, existe uma diferença para isso, mas quando a gente estiver falando mais sobre as cartas, aí eu vou explicar melhor. Então, é importante você entender com qual sistema de carta você se conecta mais. Com o de Marsella, que é mais classicão assim, um pouquinho mais difícil com os arcanos menores, ou com o de Rider-Waite. Se você for uma pessoa muito visual, né, entendendo que o tarô em si ele é uma ferramenta visual, eu indicaria o de Rider-Waite. Agora, se você gosta demais daqueles que são bem clássicos, o de Marsella é uma boa pedida, tá?
Eu gosto de usar o sistema de Rider-Waite e é com ele que eu aprendi e é com ele que eu me formei e realmente entendi como ler qualquer outro tarô, inclusive o de Marcélia. Mas de resto, esse é um detalhe só para vocês entenderem a diferença, tá certo, gente? Bom, pessoal, esse foi o teor aí do nosso vídeo de hoje, a explicação sobre o que é o tarô e como ele funciona. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações no todos, que é para você receber todos os novos vídeos aqui do canal. E deixa o seu like, deixa o seu comentário se você gostou desse vídeo, que eu vou adorar saber e responder você com todo carinho, tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.